Nas últimas semanas, a pressão de lideranças do agronegócio sobre Jair Bolsonaro ganhou força nos bastidores da política. Pecuaristas e empresários do setor rural, historicamente aliados do ex-presidente, começaram a se mover para que ele abra mão de uma candidatura em 2026. O motivo? Um misto de pragmatismo e receio. Para esse grupo, a indefinição em torno da situação jurídica de Bolsonaro representa um risco concreto à estabilidade do campo e à previsibilidade dos negócios no setor. Sem saber se ele poderá ou não disputar as eleições, há o temor de que os interesses do agro fiquem presos a um impasse político que só favorece a esquerda. Além disso, há um cansaço crescente entre esses empresários com o estilo confrontador de Bolsonaro, que já não rende os mesmos frutos eleitorais de anos atrás. Muitos acreditam que insistir em sua candidatura seria apostar em um projeto já enfraquecido e que pode levar a uma nova derrota da direita em 2026. Esses grupos querem uma saída rápida e clara. Defendem que Bolsonaro anuncie logo sua desistência, para que o campo conservador possa organizar sua base em torno de um nome viável, alguém que represente os valores da direita, mas sem o desgaste acumulado dos últimos anos. O recado está dado. Para os pecuaristas, chegou a hora de pensar com a cabeça do negócio e não mais com a emoção política. Uma pesquisa recente do Instituto Datafolha jogou-luz sobre o clima de incerteza em torno da candidatura de Jair Bolsonaro. Segundo os dados divulgados, 67% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente deveria desistir da disputa em 2026. O número é expressivo e mostra que, mesmo com sua base fiel, a maior parte da população já não enxerga Bolsonaro como um nome viável para a próxima eleição. Mas o dado mais relevante, especialmente para o campo político conservador, está em outro detalhe. Mesmo entre os eleitores mais alinhados à direita, 55% também acham que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura. Isso indica que o movimento para buscar uma alternativa já ultrapassou os bastidores do agronegócio e começa a se refletir na própria opinião pública que antes o sustentava. É um sinal de alerta para os articuladores da direita. O apoio popular, essencial para consolidar qualquer projeto eleitoral, começa a se fragmentar. E o setor do agronegócio, sempre atento ao termômetro social e econômico, sabe que insistir em um nome que já perdeu força na sociedade pode ser um erro estratégico. A leitura é clara: o desgaste da imagem de Bolsonaro já não se restringe à mídia ou à oposição. Ele começa a ecoar também entre os próprios eleitores, inclusive os do campo. A pressão dos pecuaristas para que Bolsonaro desista da candidatura não acontece por acaso. Há razões concretas, práticas e estratégicas por trás desse movimento, e todas estão ancoradas no cenário jurídico e político que envolve o ex-presidente. O primeiro ponto é a inelegibilidade até 2030, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as celebrações do 7 de setembro, ainda enquanto presidente. Essa condenação, por si só, já torna sua candidatura juridicamente frágil. Além disso, os processos no Supremo Tribunal Federal aumentam ainda mais a incerteza. Bolsonaro é investigado por suspeita de envolvimento direto na tentativa de golpe de Estado após o segundo turno de 2022. A possibilidade de novas condenações, inclusive com consequências criminais, só agrava o risco de manter seu nome no jogo. Do ponto de vista dos pecuaristas, o quadro é claro: apoiar uma candidatura com tantos entraves jurídicos significa apostar num projeto instável, com baixa chance de prosperar. E para um setor que depende de previsibilidade, confiança institucional e abertura de mercado, esse tipo de instabilidade política representa um prejuízo direto. Eles querem evitar um novo cenário de turbulência eleitoral como o de 2022, em que a polarização contaminou a economia, travou decisões e afetou a imagem do Brasil no exterior. Por isso, defendem que Bolsonaro deixe o caminho livre para uma candidatura com menos riscos e mais consistência política e jurídica. Com Jair Bolsonaro enfraquecido e cercado por incertezas jurídicas,
um novo nome começa a ganhar força entre os pecuaristas e empresários do agronegócio: Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura. No governo Bolsonaro e engenheiro militar, Tarcísio é visto como a figura ideal para herdar o espólio político da direita, mas com um perfil mais técnico, moderado e confiável para o mercado, de acordo com a mesma pesquisa Datafolha. Entre os eleitores que defendem que Bolsonaro desista da candidatura, 21% já indicam Tarcísio como o melhor nome para substituí-lo. Esse número sobe quando se considera apenas os eleitores mais conservadores ou vinculados ao setor produtivo. Tarcísio agrada por vários motivos. Sua gestão no governo de São Paulo tem sido avaliada como eficiente. Ele evita polêmicas ideológicas e mantém um discurso alinhado com a agenda liberal, valorizando o setor privado, a responsabilidade fiscal e os interesses do agronegócio. Além disso, mesmo sem se declarar pré-candidato, Tarcísio já aparece em cenários de segundo turno, com desempenho competitivo, inclusive contra o presidente Lula. Para muitos ruralistas, ele representa uma direita viável sem os escândalos e o desgaste do bolsonarismo clássico, mas ainda fiel aos princípios do eleitor conservador. Essa movimentação em torno de Tarcísio não acontece à toa. Ele é hoje o nome que melhor equilibra força eleitoral, governabilidade e segurança jurídica. E os pecuaristas, atentos a esse cenário, já começam a colocar suas fichas nessa nova aposta da direita. Se por um lado o nome de Tarcísio de Freitas cresce entre empresários, pecuaristas e até parte do eleitorado conservador, por outro lado, sua possível candidatura à presidência da República, em 2026, carrega uma série de implicações políticas importantes que ele e seus aliados terão de enfrentar com cautela. A primeira delas é a exigência legal de desincompatibilização. Pela legislação eleitoral, Tarcísio precisaria renunciar ao cargo de governador de São Paulo até abril de 2026 para disputar a presidência. Isso significa abrir mão de um dos maiores orçamentos estaduais do país e de uma vitrine administrativa poderosa, em troca de uma candidatura que, embora promissora, ainda não é garantida. Essa decisão não é simples. Além da perda do cargo, Tarcísio teria de lidar com o desafio de manter sua imagem de gestor técnico, enquanto se lança em uma campanha nacional, onde o jogo político é muito mais agressivo e polarizado. O risco de desgaste, especialmente se ele for visto como uma simples continuação do bolsonarismo, é real. Outro ponto crucial é o equilíbrio de forças dentro do próprio campo da direita. Se Bolsonaro decidir apoiar Tarcísio oficialmente, isso pode consolidar sua candidatura e pacificar parte da base. Mas, se houver resistência, como já indicam declarações públicas de aliados bolsonaristas mais radicais, Tarcísio terá que lidar com um ambiente de desconfiança e possível divisão no eleitorado conservador. Portanto, embora o nome de Tarcísio ganhe força nos bastidores, sua entrada na corrida presidencial exige muito mais do que boa avaliação e apoio do agro. Exige cálculo político, articulação nacional e a disposição de abrir mão de uma posição confortável por uma disputa incerta mas decisiva para o futuro da direita brasileira. Mesmo com a força crescente do nome de Tarcísio de Freitas entre setores estratégicos da direita e do agronegócio, o caminho para consolidar sua candidatura está longe de ser livre de obstáculos. Há desafios internos significativos que precisam ser enfrentados e o maior deles é a própria base bolsonarista. Segundo os dados mais recentes, 63% dos eleitores que se identificam fortemente com Jair Bolsonaro ainda preferem que ele seja o candidato em 2026, mesmo diante da sua inelegibilidade. Isso revela que a transferência de apoio não será automática. A base mais fiel do bolsonarismo continua resistente à ideia de substituição mesmo quando o substituto é um ex-ministro leal como Tarcísio. Além disso, o cenário começa a expor divisões dentro da direita. Figuras influentes do bolsonarismo, como Eduardo Bolsonaro, já vêm criticando abertamente setores que chamam de direita permitida, uma alusão direta a políticos e candidatos que tentam se apresentar como conservadores, mas que, na visão deles, se afastam do espírito combativo de Bolsonaro. Essa retórica cria uma tensão no campo conservador. Tarcísio, por ter um perfil mais técnico e moderado,
pode ser visto por parte da militância como alguém que não representa o verdadeiro bolsonarismo. O risco, portanto, é de uma fragmentação da direita, com candidaturas paralelas que enfraqueçam o campo eleitoral e favoreçam adversários de esquerda. Outro fator preocupante para os estrategistas é a possível demora de Bolsonaro em anunciar oficialmente sua desistência. Há quem diga que ele pretende manter sua pré-candidatura até o limite, mesmo sabendo que será barrado juridicamente. Isso prolonga a indefinição e atrasa a consolidação de um novo nome no campo conservador, dificultando alianças, construção de palanques e arrecadação de recursos. Em resumo, Tarcísio tem potencial, mas enfrenta uma prova política delicada. Precisará conquistar não só o apoio dos setores econômicos, mas também a confiança e a lealdade da base bolsonarista. E tudo isso, em meio a um jogo de forças que ainda está longe de chegar ao seu ponto de equilíbrio. Diante de toda essa movimentação, 3 cenários principais se desenham, e todos eles têm impacto direto sobre o agronegócio, um dos setores mais sensíveis ao ambiente político. No primeiro cenário, Bolsonaro insiste em manter sua pré-candidatura até o fim, mesmo sabendo que está inelegível. Essa postura prolongaria a instabilidade dentro da direita, dificultaria alianças e deixaria o campo conservador sem uma candidatura sólida até as vésperas da eleição. Para o agronegócio, isso representa incerteza. A falta de definição atrasa decisões de investimento, compromete a previsibilidade econômica e enfraquece a interlocução política do setor com Brasília. No segundo cenário, Bolsonaro desiste da candidatura ainda em 2025 e transfere seu capital político para um nome forte como Tarcísio. Essa opção daria tempo para a construção de uma campanha estruturada, alianças regionais e um plano de governo alinhado aos interesses do agro. Seria o cenário ideal para os pecuaristas e empresários do campo, que ganhariam um representante competitivo e juridicamente viável, com tempo suficiente para se consolidar. Já o terceiro cenário seria o da divisão interna da direita, caso Bolsonaro mantenha sua pré-candidatura até ser impedido judicialmente, e só depois tente apontar um sucessor às pressas. Nesse caso, a transferência de votos pode não ocorrer de forma eficiente. A base conservadora pode se dispersar, abrindo caminho para um segundo turno mais favorável à esquerda. Isso traria consequências sérias para o setor rural, que teme o retorno de políticas que considera hostis ao agronegócio, como restrições ambientais mais rígidas e maior regulação econômica. O que os pecuaristas querem, no fundo, é previsibilidade. E isso só virá com uma definição clara: ou Bolsonaro sai de cena e abre espaço para um novo nome competitivo, ou o setor terá de lidar, mais uma vez, com uma eleição marcada pela incerteza, instabilidade e risco político elevado. Para um setor que move bilhões e é responsável por boa parte das exportações brasileiras, não há margem para apostas erradas em 2026.